Moçada, olá para vocês, bom revê-los. Vou tentar gravar um vídeo mais curto do que o normal, que eu normalmente faço. Esse é o vídeo de revisão das disciplinas, das matérias, dentro de geografia que nós vimos lá no primeiro ou no segundo módulo. Esse vídeo está servindo, portanto, ao pessoal que está no primeiro ano do ensino médio e, portanto, nós faremos aqui uma breve apresentação dessas matérias já estudadas. Essa é a geografia linda e fantástica, como vocês estão vendo aí. Eu sou o professor Igor Mendes Pereira. Lembremos que eu estou mais sumidinho nesse vídeo porque é interessante eu mostrar o quadro, tá? Nesta revisão de geografia, que é uma revisão introdutória, a nossa proposta é mostrar, em especial, a questão da evolução da ciência geográfica. E, obviamente, nós queremos falar, em especial, sobre o surgimento da ciência geográfica, considerando o século XIX como o século desse surgimento, o final do século XIX, para ser mais exato, tá certo? Considerando também etapas, nós consideramos de um modo geral, como a primeira fase, a primeira etapa, o determinismo, juntamente com o possibilismo, ali muito próximos. Depois vem o método regional, depois vem a chamada geografia teorético-quantitativista, já dentro do século XX, meados do século XX, nós teremos aí a presença da chamada já geografia teorético-quantitativista encerrando e começando, portanto, uma geografia mais chamada de geografia crítica, ali na década de 60, 70, e terminando com a chamada nova geografia cultural. Etapas ou fases são essas. A geografia apresenta princípios, enquanto qualquer ciência, especialmente as ciências humanas. A geografia tem como seus princípios o princípio da origem, que seria o princípio da localização, o princípio da extensão, o princípio da comparação ou da analogia, o princípio da conexidade também são considerados aqui. A segunda parte, ou o segundo conteúdo que nós estudamos foi o conteúdo de geologia, ou geologia geral, introdução geral à geologia. A geologia, ela basicamente é aquela responsável por estudar a história da Terra, tratar dos elementos físicos, químicos e biológicos, da ocorrência da vida e, obviamente, das transformações na superfície da Terra. Os seus segmentos, nós podemos falar da geografia, ou da geologia econômica, da morfologia, ou seja, da geomorfologia, e também da paleontologia. Lembrando que cada uma delas tem seus objetivos e você já deve ter estudado ou estudará com base na nossa revisão. É importante falar também que a geologia se dedica ao estudo da idade da Terra, portanto, as eras geológicas têm esse propósito de estudar a idade da Terra, o desenvolvimento da Terra e, obviamente, a separação do tempo cronológico da Terra. Considere, inclusive, a questão da datação da Terra, partindo de uma datação radiométrica, a partir de elementos radioativos, e uma datação também a partir da questão de elementos mais históricos, mais naturais, por sedimentação. Nós colocaremos também a questão da estrutura interna da Terra, considerando que as camadas internas da Terra e, obviamente, os agentes internos, como o vulcanismo, tectonismo, diastrofismo. Todos eles estudados pela geologia, que interferem diretamente no relevo, ou seja, na superfície terrestre, na formação das rochas da superfície terrestre. Nós chamamos a atenção de cada um de vocês em relação ao relevo, quanto às estruturas de relevo, ou estruturas geológicas, que são 3, e você já estudará de cara aí, lembrando das plataformas ou cráteros, lembrando das bacias sedimentares, lembrando dos dobramentos também, eles estão aqui nesse contexto. As formas de relevo, que são basicamente 4, planalto, planície, montanha, embora que alguns não aceitem, mas consideremos como sendo uma delas, e as depressões também estão aqui. Observe os chamados agentes internos e externos, porque os dois juntos trabalhando, ora um mais forte, ora outro mais forte, formam o relevo, seja ele qual for. Lembrando que relevo é o conjunto de desníveis na superfície terrestre. É a atuação de agente interno juntamente com agente externo. E a classificação do relevo, considere que para o Brasil são 3 classificadores, a começar pelo Haroldo Azevedo,
depois pelo Aziz Absaber, terminando com o Jurandir Rossi, já no final da década de 80 para início da década de 90. Um terceiro assunto que pairou aí sobre as nossas discussões ao longo desse tempo que nós tivemos contato foi a climatologia, ou o estudo do clima. No geral, a gente entende que tempo e clima são diferentes. Tempo são fenômenos mais passageiros, mais rápidos, e o clima são um conjunto de fenômenos que formam, que vão formar característica duradoura na paisagem, de um modo geral. Assim sendo, a climatologia estuda o clima, estuda os fenômenos atmosféricos, estuda a atmosfera, estuda essas camadas que compõem a atmosfera. Você já sabe, inclusive, que os elementos são 3, a começar pela temperatura, depois umidade, depois pressão, e os fatores são mais ou menos 6, considerando a maritimidade, a continentalidade, as correntes marítimas, as massas de ar, a altitude e a latitude também são fatores. Você vai perceber que a Terra ela é formada, ou ela tem à disposição de 3 zonas térmicas, a começar pela mais nos extremos, norte ou sul, zona polar, depois a temperada, depois a zona ou área tórrida intertropical. Observando que a polar é a mais quente, que a polar é mais fria, que a intertropical é a que apresenta médias térmicas mais elevadas e aquelas temperaturas mais amenas é a temperada. Assim você percebe também a disposição dos tipos climáticos. Tem lá, dentro da zona polar, tem os tipos climáticos típicos de lá, que são os climas mais frios, clima propriamente polar, e também o frio de montanha, que tem semelhança com o polar. No temperado, você vai perceber lá os climas como o oceânico, o continental, e o Mediterrâneo também entra aqui. E nos climas mais tropicais ou intertropicais, que são os mais quentes, de médias térmicas mais elevadas, e médias pluviométricas também mais elevadas, considerando o clima equatorial como sendo o seu primeiro, os tropicais como sendo o segundo também entra aqui, e tem também aqueles desérticos. Embora que não se pode falar que o desértico aconteça somente dentro da zona ou área intertropical, mas tem uma boa quantidade ali próximo dele. Os chamados fenômenos do clima, como as precipitações e os ventos, são também de interesse da climatologia, até porque isso é o componente do clima. Você vai observar para a formação de ventos, formação das brisas, considere inclusive a questão dos ventos como a sua formação principal advindo da diferença de pressão, advindo da diferença de temperatura também, e considere as precipitações sendo diversas, sendo a chuva aquela do nosso maior interesse, especialmente aqui no Brasil. Ou como em geral, no mundo como um todo, a chuva é o de maior interesse, tá certo? Mas tem outras precipitações, como a neve, a geada, o orvalho, outros variados aí. E encerramos falando das camadas da atmosfera, das camadas existentes aí, aquela de nosso maior interesse, a troposfera, que é a camada aqui mais próxima da superfície, porque é onde acontecem os fenômenos climáticos como um todo. O quarto assunto que nós tratamos nas nossas aulas foi a formação de biomas. E lembramos, inclusive, que bioma é diferente de vegetação. O bioma é a massa de vida como um todo. E a vegetação são as vidas vegetais propriamente dito. Foi dito, inclusive, que nas características é possível fazer a classificação dos biomas, ou fazer a caracterização dos biomas por chaves, algumas chaves, alguns conceitos, como nós trouxemos, inclusive, para a nossa aula. Quais são os tipos de folhas que existem? Latifoliada, ciclofoliada. Nós podemos falar também que nesse conjunto de folhas poderia entrar aquelas que são mais chamadas de xeromórficas, enfim. Podemos observar pelo ambiente, se esse ambiente é bastante úmido ou se não é. Se ele é muito úmido a ponto de da planta viver dentro da água, ele é hidrófilo. Se a planta é acostumada a muita umidade, nós já sabemos que ele é higrófilo. Se a planta é acostumada a nenhuma umidade ou baixíssima umidade, ela é xerófila, tá certo? Se ela é acostumada a 2 estações definidas, ela é tropófila. Se ela é acostumada a um ambiente de transição, ela é chamada de mesófila. A gente pode observar a raiz também, podemos observar o clima, o solo e a diversidade biológica. Todos os biomas, e de um modo geral, não só no Brasil, mas como no mundo, podemos fazer uma boa caracterização utilizando esses elementos codificadores aqui. É importante você lembrar que são vários tipos de biomas no mundo, observando inclusive
o elemento lá, o fator das chamadas zonas térmicas. Tem o bioma, tem os biomas típicos das áreas polares, tem os biomas típicos das áreas temperadas e tem os biomas também das áreas intertropicais, áreas mais quentes. Eu chamo a atenção de vocês, no Brasil tem uma predominância de biomas, de uma paisagem mais tropical, né? E nós vamos observar também uma paisagem no Brasil mais subtropical, mais ao sul em áreas mais elevadas. Perfeito? Mais detalhes, obviamente, você está estudando em casa. O quinto assunto que nós estudamos foi hidrografia. Lembrando que hidrografia vai dizer respeito ao movimento da água na superfície e também na atmosfera. Portanto, a hidrografia cuida de entender, de falar, de explanar sobre o ciclo hidrológico. E no ciclo hidrológico, em especial da água que escorre na superfície. Está aqui o principal fundamento da hidrografia. Falamos que existe diferença entre bacia e rede hidrográfica. Lembrando que bacia, eu preciso considerar a quantidade de rios e de drenagens que estão em uma área, ou seja, da água que é escoada, que sai de uma área. A rede é quando eu observo somente a ligação entre as drenagens, entre rios, lagos e lagoas, sem considerar a área. A drenagem aqui para nós, no modo geral, a gente praticamente está falando que é a mesma coisa que rios, embora que eu não possa afirmar veementemente, mas no geral fala-se de drenagem enquanto rios, que são 4 tipos de drenagens, que é a endorreica, a exorreica, a arreica e a criptorreica. Você detalha isso aí na sua casa, nos seus estudos, tá certo? Coloquei aqui água tipos, mas a resolução número 20, 1986, vai colocar que o enquadramento da água pode ser feito aqui no Brasil de 3 maneiras, considerando a quantidade de sais na água. A água com a menor quantidade de sais é água doce, a água que tem a maior quantidade de sais é água salgada, e aquela água que tem uma quantidade intermediária chamada de água salobra. Basicamente de uma boa quantidade de poços artesianos aqui no Brasil, em especial no norte de Minas Gerais, tá? Mas tem algumas drenagens que tem uma água salobra também. Podemos falar também das bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas no Brasil são 6 bacias principais, com 3 ou 4 bacias secundárias. O que é uma bacia principal? É quando tem um rio de grande porte que consegue concentrar as águas para ele. Aqui no nosso caso, Porteirinha, Janaúba, Pai Pedro e tal, nós estamos numa bacia maior chamada de Bacia do São Francisco, porque as águas de uma grande área acabam chegando até os rios São Francisco. Isso quer dizer que a linha mais baixa em toda essa área que nós estamos analisando é o rio São Francisco e, portanto, ele drena a água nessa grande área aqui. A última coisa que eu precisava falar aqui, é claro que tem muito mais conceitos sobre hidrografia, mas é para a gente relembrar sobre os tipos de regimes. Lembre-se que a título geral tem o regime nival, tem o regime pluvial e o regime misto. O que é o regime? É a maneira como será nutrido aquele rio, aquela drenagem. É a maneira como a água volta para essa drenagem e volta a encher essa drenagem de água. Então, se nós temos um rio que a nutrição dele é basicamente através de um degelo, o regime é nival. Se a nutrição dessa drenagem acontece através das chuvas, o regime dele é pluvial. Se essa drenagem, para poder voltar a ter água, é através de degelo e através de chuvas, o regime ele é dado como regime misto. O último assunto que nós tratamos nas nossas aulas, não menos importante, é claro, foi a cartografia. Falamos dos elementos do mapa. O mapa completo precisa ter título, legenda, escala, orientação, né? Ou seja, a marcação dos hemisférios. Ele precisa ter fonte, tá certo? Ele precisa ter esses elementos todos aí. Mas é claro que um mapa, para ser minimamente mapa, e escala, né? Minimamente mapa, ele precisa de 2 elementos básicos aí que você já sabe disso. Mas eu precisava falar aqui da escala, porque a escala traz tipos de mapas. Utilizamos a palavra mapas, entre aspas aqui, para você enxergar que virou usual chamar qualquer desenho aí, né? Que minimamente da superfície terrestre, qualquer desenho que vá trazer fronteiras e alguns limites de mapas. Mas é claro que os diversos tipos de escalas geram diversos produtos cartográficos
E aí para nós, o mapa é aquele que tende a ser de menos detalhes e a planta é aquele que apresenta mais detalhes. Isso quer dizer que o mapa apresenta um denominador maior e a planta apresenta um denominador menor. Aquela que não é nem uma grande nem pequena, nós temos, portanto, uma carta. Lembrando que carto vem de carta, carta quer dizer sobre a mesa, tá certo? Lembrando disso aí. Não diferente disso, nós podemos falar também sobre projeção. Um mapa, um mapa de modo geral, ele vai ser desenhado através de uma projeção. Lembre-se que toda projeção gera distorção, não importa qual é ela. Para não ter distorção nenhuma, é só se representasse a Terra de fato num globo terrestre, numa esfera. Aí sim não tem distorção nenhuma. Mas quando se passa um desenho tridimensional, algo tridimensional para um desenho bidimensional, vai gerar distorção. Lembrando a vocês que basicamente nós observamos a cartografia se desdobrando e se mostrando de formas variadas, e nesse sentido a cartografia tem se mostrado, inclusive, trabalhando em cima de sistemas de sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto ele traz a análise de uma superfície através de imagens diversas. No passado usava-se muito imagens aéreas e imagens de radar, mas recentemente tem se utilizado imagens de satélite e de drones também para poder compor o que seriam mapas e outras representações do gênero. O último assunto de cartografia que nós tratamos foi sobre fusos horários, considerando que cada região de fuso ela é representada por uma distância de um meridiano para outro de 15 graus. Essa área aqui dentro é chamada de fuso. Esse fuso ele representa aí o equivalente a 60 minutos ou 1 hora. Como é que chega nesse valor? Dividindo um giro completo que a Terra dá numa rotação, 360 graus, ao longo de um determinado tempo, que no caso é ao longo de um dia inteiro, considerando dia e noite, fase clara, fase escura. Assim sendo, 24 horas. 360 graus dividido por 24 horas nos dá, portanto, 15 graus, representando 1 hora representando 15 graus. Essa é a nossa revisão e eu espero que você tenha gostado, eu espero que você confirme os seus conhecimentos através disso aqui, para que nós possamos, sem dúvida alguma, dar sequência dos nossos estudos. Forte abraço a todos vocês e eu espero vocês nas nossas videoaulas, nas nossas aulas recorrentes aí.